Colega economista, prezado aluno de economia, prezado internauta, é um prazer estar com vocês novamente hoje, uma segunda-feira, dia 21 de maio de 2018, para analisarmos as informações que o Banco Central acaba de divulgar, agora pela manhã, sob o título Relatório Focus, Relatório de Mercado. Duas coisas eu sempre procuro lembrar para vocês. A primeira é que, se você entrar no site do Banco Central, procure Relatório Focus, este relatório com a data da última sexta-feira, ou seja, dia 18 de maio. A segunda coisa é da importância de termos este Relatório Focus. Imagine você se o Banco Central não tivesse o apoio de 103, 105 empresas de consultoria econômica que graciosamente enviam essas informações ao Banco Central. Como é que você iria fazer uma projeção sobre a taxa de juros? Como é que você iria fazer uma projeção sobre o produto interno bruto? Sobre a taxa de inflação? Sobre qual deve ser o valor da moeda americana no final desse ano? Ou informações sobre a balança comercial, a balança de transações correntes? De onde você obteria essas informações? Aqui, semanalmente, de uma maneira dinâmica, vamos encontrando novas projeções, que vão mudando. A coisa mais normal é que essas projeções mudem. A economia é um sistema muito dinâmico. São milhões de pessoas que estão interagindo, milhões de pessoas, cada uma delas com expectativas diferentes com relação ao futuro. O passado já foi. Todo mundo olha o futuro e quer encontrar respostas para certas perguntas. Se a pessoa tem dinheiro, onde aplicar o dinheiro? Se a pessoa é um exportador ou um importador, qual deve ser a taxa de câmbio prevista para o final do ano? É claro que no caso da taxa de câmbio tem que se levar em conta a volatilidade que a taxa de câmbio tem, porque ela depende de um conjunto de outras variáveis que não necessariamente são variáveis domésticas. A taxa de câmbio dólar, por exemplo, é uma moeda global. A economia dos Estados Unidos da América está com uma forte pujança, crescimento muito forte, que está levando a economia a menor taxa de desemprego que eles tiveram nas últimas décadas, mas já existe o receio de um aumento da taxa de inflação e, por conseguinte, um aumento da taxa de juros lá nos Estados Unidos da América. São variáveis exógenas, fora do nosso entorno aqui. Nós não temos nenhuma, digamos, força sobre essas variáveis. As recebemos do jeito que elas são, exógenas, de fora para dentro. Como é que nós teríamos esse conjunto de informações? O relevante é que elas fazem parte de um modelo macroeconômico que você pode exercitar, que é o modelo do Plano Real. Está faltando, evidentemente, aqui informações mais detalhadas sobre a questão fiscal, que, aliás, já comentamos muitas vezes que a questão fiscal pode ser a mãe, generosa, amorosa, que todos nós temos, ou pode ser uma madrasta má, diabólica, que alguns, infelizmente, acabam tendo. Existem também madrastas boas, mas pode ser uma má. Ou seja, a política fiscal, o ajuste fiscal não realizado, como é o caso brasileiro, não foi realizado. Teremos o ano que vem um déficit nominal no setor público, que para ser, digamos, resolvido no curto prazo,
necessariamente terá que ser o artigo 167 da Constituição, que trata da regra de ouro, terá que ser usado com aquela exceção. Junto com a LOA terá que ir um projeto de lei pedindo autorização ao Congresso Nacional que o governo seja autorizado a obter créditos suplementares para cobrir despesas correntes. Veja o artigo 167 da Constituição. Você vai ver a importância desse artigo do ponto de vista fiscal. E a questão fiscal domina as outras questões, a questão monetária, domina a questão cambial. Isso é normal. Então, um modelo do Plano Real, taxa de juros, taxa de câmbio. É claro que está faltando a questão dos reajustes salariais, que fazem parte do modelo. É uma forma de pensar o modelo. Você tem que ter uma forma de pensar. Uma forma de pensar levando-se em conta que as escolhas públicas têm custos, que nós chamamos de custos de oportunidade. Isso é extremamente importante. Então, as expectativas vão se modificando, é normal. Acordamos, temos um dia intenso no trabalho ou nos relacionamentos familiares, nos mais diferentes lugares, na escola, na faculdade, hoje. E amanhã os resultados, as expectativas podem ser outras, com relação ao futuro, com relação às amizades, com relação aos relacionamentos. Isso é normal. Há mudança, estamos sempre em mudança. E a economia é a mesma coisa. Então, quando 4 semanas atrás tínhamos uma previsão de crescimento do PIB de 2,75% e hoje temos uma previsão de 2,5%, isso significa que algo perturbou o nosso modelo macroeconômico. Alguma variável ou endógena ou exógena modificou o nosso resultado. Essa aqui é a mediana das informações. Essa mediana foi tocada por alguma variável do próprio modelo e, em geral, está relacionada ao cenário eleitoral que hoje está permeando toda a economia brasileira. Não sabemos se vai ser uma extrema-direita que vai ganhar a eleição, se vai ser uma extrema-esquerda que vai ganhar a eleição, se vai ser um candidato mais liberal, do centro. Os extremos, sabemos que são estatizantes, tanto um quanto o outro. Aliás, na época do regime militar, o número de empresas estatais foi algo fantástico. Elas brotavam a todo momento do tempo, que é o sonho também da esquerda. São contra as privatizações, são a favor de uma maior estatização do Estado. Enfim, o modelo de Cuba é o modelo que a esquerda tem, que eles sonham em um dia aplicar ao Brasil, na economia brasileira. Então, nós temos dificuldades nesse momento para que um candidato mais conciliador, mais afastado desses polos esquerda e direita, apareça, e até esse momento não tem aparecido. E à medida que surgem informações de que a extrema-direita ou a extrema-esquerda podem disputar um segundo turno, as expectativas reinantes com relação aos investimentos que poderiam ser feitos no futuro, elas acabam ditando o arrefecimento do ímpeto de crescimento da economia. Daí agora estamos falando de 2,5%. Mas é provável que esse número ainda seja menor, infelizmente. Mas, de qualquer forma, estamos crescendo, o que é muito importante. Do ponto de vista da inflação, a inflação está em 3,5% na previsão, ligeiramente acima
da previsão da semana anterior, mas vai depender tudo, a trajetória vai depender do que vai ocorrer em junho desse ano no IPCA. É que o ano passado foi negativo o crescimento do IPCA. Se esse ano também o for, então nós podemos ter um IPCA em torno de 3,2%, 3,3%. Caso contrário, pode ser que fique nesses 3,5%, que está sendo previsto hoje em dia. Há algo a se considerar. O que levou o Banco Central a não reduzir a taxa de juros Selic? Porque tudo parecia que o Banco Central ia fazer uma redução na taxa de juros, está hoje em 6,5%, iria cair para 6,25%, que ainda é a previsão, a projeção que encontramos aqui na mediana das informações sobre taxa de juros Selic, que é a taxa que remunera os títulos públicos do governo federal. Bom, o que podemos supor é que no modelo que o Banco Central tem para aferir e incluir as variáveis globais que estão na economia mundial, as expectativas geradas por esse modelo e seus efeitos na economia brasileira levaram simplesmente o Banco Central a não reduzir a taxa de juros de 6,5% para 6,25%. Penso eu que deve o Banco Central estar com mais informações do que nós temos e que, se houver um arrefecimento dessa volatilidade com relação ao dólar, é um fato inegável, a moeda americana se valorizou nos mercados internacionais, se valorizou também no Brasil, e é claro que isso acaba gerando maior volatilidade no preço da moeda norte-americana. Então, estamos encontrando valores de R$ 3,70, 3,74, e a previsão é R$ 3,43 até o final desse ano. Nós temos um excelente setor externo, a previsão da balança comercial é de 55 bilhões de dólares positivos, aumentou pouquinha coisa a conta corrente, 25,08 em relação à semana passada, que era 25 bilhões, e o ingresso de capital estrangeiro em 75 bilhões de dólares. Então nós temos que lembrar a você, principalmente a você, meu caro aluno de economia, que as escolhas sociais têm sim um custo muito elevado, que é o custo de oportunidade. A sociedade tem que fazer boas escolhas e tem que votar em políticos que façam essas boas escolhas sociais, em nome da sociedade. Temos que levar em conta a questão do ajuste fiscal. O ajuste fiscal necessita ser feito. Como não foi feito, qual ajuste não foi feito? A reforma da Previdência. Como não foi feita a reforma da Previdência, vamos ter dificuldades do ponto de vista do ajuste fiscal e vamos ter dificuldades de crescimento econômico. Mas, no mais, lembro a você, aluno de economia, temos um modelo econômico. Você tem que estar sempre atento. Pergunte, qual é o modelo que este senhor aí está utilizando? É um modelo que leva em conta o custo de oportunidade das escolhas sociais? Que quando ele diz, vamos aumentar o déficit, vamos aumentar a dívida pública, você sabe que ele está falando que vamos ter um aumento da inflação e vamos ter maiores problemas para os nossos filhos e netos lá no futuro? Essa é a grande verdade. No mais, aguardo vocês na próxima semana com nosso Relatório Focus.